Nesse estudo de hoje, me chamou a atenção um texto fundamental do Espírito de Profecia, escrito por Ellen White, e aí eu trouxe esse tema aqui, que fala sobre a imagem da besta, mas eu coloquei um título bem para servir de alerta, bem chamativo mesmo, para que cause impacto, né? Os evangélicos e protestantes que apoiam a política estarão perdidos, porque assim está conforme a profecia de Apocalipse 13, e assim é bem explicado, né, por Ellen White no seu livro Eventos Finais ou O Grande Conflito. E o texto diz o seguinte: o Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Observe então que o que está escrito aqui não é algo simples. O que está escrito aqui é algo que ela diz que decidirá o nosso destino eterno. Ou seja, né, a questão de que lado você vai ficar. Quando a imagem da besta for formada, de que lado você vai estar. E é muito importante entender isso, porque disso depende o nosso destino. E por isso que, com base nesse texto, é que eu trouxe esse tema. Porque, como vamos explicar mais adiante, a imagem da besta, ela na verdade não passa do apoio do lado que os cristãos, né, os crentes evangélicos, protestantes vão estar. Se do lado de Deus, da sua palavra, ou do lado da política, dos políticos, da ideologia partidária. Isso vai definir o seu destino, de que lado você vai estar. Então, é preciso entender que o texto, quando fala imagem da besta, nós vamos, como está bem destacado aqui, porque a imagem da besta, ela vai nos trazer o que está escrito também em Gênesis, que Deus fez o homem à sua imagem. E nessa imitação de Deus, né, a besta junto com o dragão e o falso profeta vai formar também alguém à sua imagem, vai formar a imagem da besta. E assim como o homem foi criado à imagem de Deus, a imagem, ele representa Deus, ele fala em nome de Deus, ele age no lugar de Deus. Se Deus quer curar alguém, envia um servo seu e vai lá e esse servo invoca a Deus e faz a cura. Se Deus quer salvar alguém está precisando de ouvir uma palavra, Deus faz com que uma imagem sua, né, ou seja, uma pessoa que ele escolhe, vai lá e prega e a pessoa se converte. Se Deus quer que demonstrar o seu poder fazendo algum milagre, ou assim como diante de Elias fez cair fogo do céu através de Elias, né? Deus foi no projeto de Deus que não chovesse durante 3 anos e meio, então ele manda Elias ir lá, vai lá e diga que não vai chover. Depois Deus diz que vai chover, então chama Elias, Elias vai lá e diga que vai chover. E Deus... Elias vai, né, por orientação de Deus, com certeza, e constrói o altar, invoca a Deus e faz fogo cair do céu. Quem fez o fogo cair do céu? Não foi Elias, foi Deus, mas através de sua imagem, né? Ou seja, Deus agiu através da sua imagem, ao seu servo, né? Quem ele chama, quem ele escolhe. Então a imagem da besta é sempre uma contrafação, né, da besta, do diabo, do dragão, procura sempre criar uma contrafação das coisas de Deus. Então ele cria a sua imagem. Então o que é a imagem? São pessoas, também são pessoas que vão agir em lugar da besta, vão falar no lugar da besta, vão se manifestar, seja com palavras, com ações, demonstrações de poder, de sinais, de milagre, no lugar da besta, ou seja, né, a formação do dragão, da besta, de falso profeta, vai ter a sua imagem que vai fazer tudo por eles. Então, a continuação do texto aqui desse livro, Eventos Finais, ainda diz o seguinte: o que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem da besta, a imagem é feita pela besta de 2 cornos, né, ou 2 chifres, e é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem da besta e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, né, que é o papado. A primeira besta, no caso a besta do mar. E o papado, o que ele fez? Quando se corrompeu a primitiva igreja, ou seja, a igreja apostólica, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito,
e o poder de Deus. Sem o Espírito e sem o poder de Deus, eles têm que apelar para o poder humano, para o dinheiro, para a força física, militar, bruta, de ameaças, para o rigor da lei, né, para a força da lei. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. Então observe que, para entender a imagem da besta, a besta aqui ela está dizendo que é o papado, é preciso então entender quem era o papado. O papado foi um poder que governou o mundo, um poder religioso que governou o mundo, então usou o poder do Estado para os seus próprios fins, para fins até religiosos, né, para agir como corretor da moral, de acordo com os padrões dela, né, do papado, como punir os hereges, ou seja, aqueles que não se enquadravam de acordo com os princípios da igreja, né, da igreja dominante, da época da igreja católica. Então é um poder religioso que domina e que procura usar o poder do Estado para impor as suas leis, as suas normas, impor os seus desejos e impor o que eles acham que é certo. E a imagem da besta é que agora vai agir no lugar do papado. É como se, o exemplo que eu dei, né? O que Deus quer fazer no mundo, ele faz através de sua imagem. Então, o que o papado quer fazer no mundo, vai fazer através da imagem. E nos diz aí no texto: a fim de formar os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Ou seja, né, de acordo com esse contexto de Apocalipse 13:11, porque nos diz aí que a besta da terra ela vai fazer com que o mundo inteiro adore a besta do mal, ou seja, o papado, né? Os Estados Unidos da América, que é a besta da terra, vai fazer com que o mundo inteiro preste reverência ao papado, mas essa reverência é através da sua imagem. E isso ocorre com a restauração do poder que tinha antes, ou seja, o poder religioso com o poder civil. E isso ocorre quando houver essa união da igreja com o Estado, da religião com a política. E é o que nós estamos vendo cumprir diante dos nossos olhos. Tudo isso ocorrendo a partir dos Estados Unidos da América. Então, entendendo que imagem da besta são as pessoas que agirão no lugar da besta. O que é que Deus quer que a gente faça? Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E quem é que vai pregar? Não é Deus, não os anjos, somos nós a quem ele fez a sua imagem. O que é que ele quer que pregue? Pregue o ensinamento da palavra, pregue os 10 mandamentos, pregue que o sábado está em vigor, pregue que haverá um novo céu e nova terra, que Deus vai fazer depois que destruir essa terra, e que vamos passar 1000 anos no céu. Tudo isso é pregado, é ensinado, e quando Deus quer que faça milagres, maravilhas, como Pedro, Paulo fizeram, João fez curas e até ressuscitou mortos, tudo foi Deus que fez, né? Os milagres, a cura, a ressurreição, mas através de sua imagem. Então, essa imagem da besta, que é o poder religioso, que são os evangélicos protestantes, que estarão apoiando a política, o poder civil, vão agir no lugar da besta, vão fazer curas, milagres, e impor também a sua mensagem, os seus dogmas para o mundo, né? Tudo isso é a imagem da besta, esse poder religioso que são os evangélicos protestantes, junto também com os católicos, e vão estar unidos para agir e falar no lugar da besta, né? Ou seja, a imagem da besta. Então, ela conclui aqui no livro Grande Conflito, página 445, porque as primeiras palavras começam na página 443, né, e até a 445 do livro Grande Conflito. Então, diz o seguinte: a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para imposição de seus dogmas. Olha só, ela parece que estava em nossos dias, porque antes de Donald Trump ser eleito presidente, já havia um projeto que chama de Projeto 2025,
Esse projeto, então, ele foi feito pela ala conservadora, pela ala dos políticos religiosos, né, composto em sua maioria pelos religiosos, e que aí então tem várias metas que eles colocaram como meta do governo, do governo de Trump, para que faça dos Estados Unidos o que ele deve ser para o mundo. E o que é que ele deve ser para o mundo? Nós vamos ver. Então existe um rastreador do projeto 2025 que já mostrou aqui que já tem 42% do projeto já foi cumprido, através de agências, através de departamentos da Casa Branca, do pessoal, demissões, expulsão dos imigrantes, prisões, expulsões, tudo isso faz parte desse projeto, né? Essas ajudas humanitárias que os Estados Unidos têm contribuído, né, no mundo, nós vamos entender aqui esse papel dos Estados Unidos, mas exatamente como isso é a imagem da besta, o protestantismo apóstata. Por que apóstata? Porque ao se colocar para apoiar as ideologias partidárias, apoiar um político, então tem que negar a Bíblia, negar a fé. Eles não vão sair da igreja, não vão abandonar, mas apostataram da palavra de Deus, porque vão defender coisas, né, ideais, vão defender ações que são contrárias à palavra de Deus. E isso os torna apóstata. E observe que o dragão, digamos, nós estamos vendo que o dragão despertou, porque antes era um cordeiro, né? O texto de Apocalipse 13:11 diz que vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Os Estados Unidos surgiu no mundo e assumiu uma aparência de cordeiro, pois era uma nação que começou a agir no mundo procurando ajudar o mundo, né, no seu desenvolvimento. Ele entrou na Segunda Guerra Mundial e acabou com a guerra, né? A Europa não estava conseguindo sair da guerra, se livrar do nazismo. Então os Estados Unidos foi lá e acabou com a guerra. E ainda financiou, né, ajudou a reconstruir a Europa. E ajudou o mundo inteiro e passou a ajudar a África, né, na sua pobreza, com remédios, com desenvolvimento lá de pesquisas para novas doenças, ajudar através de agências humanitárias, socorrendo onde há desastre, onde há catástrofe, onde há guerra, procurando levar alimentos, remédios e outros produtos, né? Então os Estados Unidos têm agido como um grande defensor, a ponto de que, digamos assim, a Europa estava descansada, né? Porque os Estados Unidos estava sempre à frente da OTAN e qualquer ameaça russa ou chinesa, eles estavam sempre confiando que os Estados Unidos iria defendê-los. Mas o que acontece, né? Agora não é mais o cordeiro, esse cordeiro manso, pacífico, esse cordeiro que estava ajudando, que estava defendendo o mundo, agora está falando como um dragão. A expressão falar como dragão, isto é, através de decretos e leis. Então os Estados Unidos está cortando todo tipo de ajuda que está dando ao mundo, está aumentando as suas defesas e diminuindo lá fora, mas tudo isso faz parte do projeto 2025. Isso é uma forma de enriquecer o país aqui dentro, para que haja mais riqueza aqui, porque ele estava como se estivesse distribuindo a riqueza para o mundo, comprando do mundo inteiro, sem tarifa nenhuma, só para ajudar o desenvolvimento das nações, né, para que as nações se desenvolvessem com o dinheiro que os Estados Unidos estavam comprando, como se fosse uma forma só de ajuda. E agora eles estão se fechando para o mundo, mas isso é uma forma de que haja um enriquecimento interno. Os Estados Unidos se tornar uma nação, uma grande potência, né, está procurando aumentar sua riqueza para que, com isso, também aumente o seu poderio, a sua influência no mundo. Ele não está se isolando. Essa atitude faz parte desse projeto. Observe o que nos diz aqui. Fiz uma pergunta aqui tanto a IA do Google como a IA da Microsoft, e ambos confirmaram a pergunta: a imposição de tarifas pelo presidente americano Donald Trump faz parte das metas do projeto 2025? Sim,
A resposta é sim. A imposição de tarifa pelo presidente faz parte das metas do projeto 2025. E de acordo com o site oficial do projeto 2025 e diversas notícias recentes, o projeto defende ativamente o uso de tarifa como instrumento para proteger a indústria americana, reduzir déficits comerciais e fortalecer a segurança nacional e a economia dos Estados Unidos. É a mesma coisa que diz aqui também a IA da Microsoft. As tarifas impostas pelo presidente estão alinhadas com os objetivos do chamado Projeto 2025. Ele anunciou tarifas abrangentes sobre bens importados com o objetivo de aumentar a receita federal, promover a manufatura doméstica e negociar concessões comerciais com outros países. Então, sabemos que os Estados Unidos têm uma grande dívida, né, justamente por estar comprando muito lá fora e, digamos, vendendo pouco e não ter imposto. Então, ele agora está montando as bases para se fortalecer, mas isso aí é para continuar o domínio do mundo. Ele não vai perder o seu domínio que ele tem do mundo. Então, esse é o primeiro texto, né? Vemos que o dragão despertou, ele agora está agindo como um dragão. O versículo 12 diz que esse dragão agora, né, os Estados Unidos da América, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Ou seja, né, a cura da ferida mortal é a união do poder religioso com o poder civil, a união da igreja com o Estado. E nos Estados Unidos exatamente isso ocorreu desde o primeiro dia que Donald Trump tomou posse, né? O total apoio aos evangélicos que o apoiam, católicos também, e já está promovendo decretos e leis para proteger também esses que o apoiaram, né, que apoiam e que o elegeram, tanto os católicos como protestantes, para que eles tenham alguns privilégios lá que não estava tendo, né, nos Estados Unidos. E isso é um versículo que também já está se cumprindo lá. E o versículo 13, o próximo texto, né, a pergunta é: o tarifaço de Trump vai dar certo? Né, porque na visão dos economistas, na visão dos formadores de opiniões, dos cientistas políticos, eles veem com pessimismo. Eles veem como que os Estados Unidos vai se dar mal e quem sabe, né, a China, outros países vão tomar o lugar dos Estados Unidos. Bom, eu posso dizer a vocês o seguinte: eu não sou nem um analista político, nem financeiro, e não precisa de uma formação para dizer que o que está acontecendo é um cumprimento profético, e de acordo com o texto profético, então a atitude que os Estados Unidos está tomando é baseada principalmente no projeto 2005, que é um projeto conservador feito pelos evangélicos, para que Trump siga a risca e com isso os Estados Unidos se tornar muito mais forte, muito mais com poderio econômico muito maior. Então, com certeza, isso ele vai dar certo. Inclusive, o próprio Trump, ele não está nem aí se a bolsa está caindo, se o dólar está subindo, não está nem aí para digamos assim, a economia, tanto internacional como local. A gritaria geral do Wall Street, né, dos empresários, do sistema financeiro. E então, por quê? Porque ele está agindo, podemos dizer assim, entre aspas, pela fé, né? Ele está agindo conforme a cartilha do projeto daqueles que confiam de que os Estados Unidos têm uma missão a cumprir no mundo. E que missão é essa? Desde que os Estados Unidos foi fundado, em 1492, eles acreditaram que eles acharam o paraíso perdido, né? Inclusive o próprio Colombo, ele quando chegou na América, que viu aquelas belezas naturais de árvores, pássaros, aves e cachoeiras, ele viu como se fosse o Éden. Ele é como se fosse a terra restaurada, a nova terra. E ele acreditou que achou o paraíso, só faltava agora localizar onde estava o Éden. Então, os Estados Unidos ele surgiu como como se fosse uma nova terra, um novo céu e nova terra aqui nessa terra, como fosse uma nação escolhida que surgiu, não foi por acaso, não por coincidência, mas surgiu como podemos dizer assim, entre aspas, um projeto de Deus, como uma nação eleita para que pudesse ser um lugar de refúgio para o povo de Deus. Embora sabemos que com a descoberta da América, os cristãos perseguidos pela Inquisição
eles vieram para a América como um lugar de refúgio. E posteriormente os puritanos, né, que eram os calvinistas lá da Inglaterra, devido à perseguição também lá que eles enfrentaram com a igreja ortodoxa lá da inglesa, então eles vieram para os Estados Unidos, acreditando também que eles saíram da Europa como se fosse o Egito, e atravessaram o mar e vieram aqui para a América como se fosse a terra prometida. E assim eles creem nesse intento, e por isso aqui se estabeleceram como uma nação eleita. Existe até um nome que se dá, que é o Destino Manifesto, ou seja, uma nação que nasceu com um destino manifesto de uma nação escolhida, e que o povo que estaria lá seria um povo eleito. E esse povo eleito, ele precisa ser um povo, digamos, um povo que seja realmente um povo cristão, um povo eleito, um povo que fala em nome de Deus. É por isso que essa expulsão dos imigrantes não é nada mais do que como se fosse uma limpeza, né, para que lá fique só os conservadores, para que lá só fique os puro americanos, né? E a intenção da expulsão dos imigrantes é essa, né? Os estrangeiros, como ele fala, e que tem muitos bandidos, então limpar os Estados Unidos para que fique purificado e assim possa representar melhor o seu destino manifesto. E aí então surge a pergunta, né? Porque muitos acham que os Estados Unidos vai se dar mal e a China vai assumir o controle do mundo, vai se tornar um grande império mundial. Mais uma vez eu digo, né? Não precisamos ser cientista político. Nós temos uma revelação. Deus está no controle do mundo e da história. E de acordo com a revelação, os Estados Unidos ele é o último império mundial. Não haverá outro. Não haverá China, nem Rússia. Somente esse vai ser o último império que está descrito em Apocalipse 13. E assim nós esperamos. E depois desse último império, então virá a pedra. A pedra que vai atingir a estátua nos seus pés, que são os últimos reinos do mundo, e vai desmiuçar todos os reinos do mundo. E essa pedra vai encher, né, e crescer, e assim vai encher o mundo, e o seu reino não passará. Essa pedra é a vinda de Jesus. E é o nosso desejo, a nossa esperança. Não é nessa terra como alguns acreditam, né? E esses evangélicos que estão apoiando a política é porque espera que o mundo vai se melhorar, que as pessoas vão ficar boas, que haverá que o milênio vai ser aqui nessa terra, um reino de paz, de prosperidade, né? Na verdade, a nação vai se dar bem, né? Os Estados Unidos vai conseguir obter, digamos assim, o que eles estão realmente querendo, porque a Bíblia diz que ele também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quem opera? Quem foi que fez cair fogo do céu? Foi Elias. Mas foi Elias que fez cair fogo do céu? Não, foi Deus. Mas através da sua imagem, que foi Elias. Então, através da imagem da besta, um poder religioso vai fazer cair fogo do céu. Isso é um sinal de milagres, de uma atuação divina, de demonstrar algo sobrenatural que vai encantar o mundo. E através disso, essa influência dos Estados Unidos vai se espalhar pelo mundo. Então, como os Estados Unidos está agindo, então vai conseguir transportar para o mundo tudo que ele conseguiu de se tornar uma nação muito bem sucedida. E assim isso vai acontecer com o mundo inteiro. Lembrando que consta no projeto 2025 um apelo à questão do domingo, para manter como um feriado, um descanso para a família, como dia de guarda. E a intenção, né, digamos assim, esse projeto culmina para que haja um decreto dominical, e o texto é muito claro, né, do que essa imagem da besta vai fazer, quando diz aqui no Eventos Finais, página 192, quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Então, a imagem da besta é o poder religioso, são os protestantes apóstatas, são os evangélicos que apoiam o poder religioso. Essa é a imagem da besta. E a marca da besta, ela está dizendo bem claro aqui que é a observância do domingo.
está relacionado ao calendário. Então, no contexto do calendário, eu quero que você observe que quando você vai para o calendário, né, a partir do início, o primeiro ciclo semanal foi na criação, o primeiro dia da criação, né, o primeiro dia, o segundo dia, até o sétimo dia, que foi um sábado, né? Então, digamos, o início da contagem do tempo foi lá na criação com o dia 1. E quando você segue agora esse calendário a partir do dia 1, dentro do ciclo semanal, que é o mundo inteiro, todo o calendário mundial, independente do ano que esteja, mas todos têm um ciclo semanal de 7 dias, todos se baseiam nesse ciclo semanal. Então, quando você chega a esse ciclo semanal, então você vai observar que o dia 665, ele é um sábado. Observe, 665, ele é um sábado. Porque ele é divisível por 7, é um múltiplo de 7, então é um sábado. Todo número múltiplo de 7 é um sábado. E então o número 666, ele é exatamente um dia de domingo, né? Se esse cálculo mostra claramente que o número 666 se refere a um domingo. Qualquer que seja o calendário do mundo, independente do ano, mas quando você coloca lá, né, o primeiro dia, que foi um domingo, claro, né, a partir do primeiro dia que foi o domingo, nesse ciclo semanal de 7 dias, você vai obter que o 666 é um domingo. E é exatamente o que ela está dizendo aqui, que está dizendo no livro aqui, Eventos Finais. A prova, né? E lembre da prova que eu falei lá no início. Quando vier a prova, veja lá o texto que está lá no início. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Por que essa prova? Né? Porque, como nós vimos, os Estados Unidos, ele vai conseguir vencer. Tudo que ele está fazendo é para ter um grande progresso, ter uma nação próspera, muito rica, e todos que estarão lá nos Estados Unidos vão então se dar bem, e vai ser um momento indescritível, né, para quem vai estar lá, de desfrutar de muita prosperidade. Está fazendo a limpeza, digamos, dos bandidos lá, dos imigrantes, que eles acreditam, né, que ser de bandido, a maioria ou não, mas é o que estou dizendo que eles acreditam. Então, vai ser uma nação que, aonde eles vão acreditar que não precisa de céu, porque vai ser como se fosse o céu na terra. Dentro desse conceito do destino manifesto de uma nação escolhida, de um povo eleito, esses evangélicos e protestantes acreditam que chegou o milênio, né, e eles vão desfrutar um novo céu e nova terra aqui nessa terra. Então, essa é uma prova, porque diante, né, das evidências, né, e diante do poder evangélico, que estão apoiando a política e falando em nome de Deus e agindo em nome de Deus, a ponto de fazer milagres, maravilhas, sinais estupendos, né, sobrenaturais, não necessariamente curas, digamos, físicas, mas sinais que espantosos. Porque quando fala de sinais, pode ser medidas que eles estão tomando aí que parecem, né, essas medidas que parecem que vai ser ruim, parece que vai quebrar os Estados Unidos, parece que não vai conseguir o efeito que eles queriam, na verdade vai conseguir. Então é como se ficasse as pessoas boquiabertas, sem acreditar que deu certo. E isso é de grande prova, porque as pessoas vão se dividir agora, né? Os que vão apoiar a política, o governo, vão ficar dando esse apoio ao poder civil, e aí os que não vão apoiarem, né, os que vão se manter fiéis em guardar o verdadeiro dia do Senhor, que é o sábado, então esses vão ser considerados inimigos da nação, inimigos de Estado. E esse mesmo poder religioso, que são os evangélicos, vão exigir leis e decretos para prender e matar os fiéis que se recusam a guardar o domingo. Observe como diz aqui o texto: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Adorar no sentido de obediência. Lembre-se que para adorar vem uma ordem, vem uma lei, como foi na época dos 3 hebreus, né? Havia uma ordem. Todos, quando ouvia a trombeta, se ajoelham. Era uma ordem.
Então, diante da ordem, aqueles que obedecessem a ordem se ajoelhavam, estavam adorando. Então, quem recusar obedecer a imagem da besta através dos decretos e das leis que elas vão exigir que o Estado imponha para observar o domingo e outras regras a mais, então quem se recusar vai estar sujeito à pena de morte. E isso, como falamos, vai trazer uma grande prosperidade para os Estados Unidos. O mundo inteiro vai seguir, vai copiar também, porque assim está escrito, né, na profecia, assim está escrito, como diz aqui, e seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ou seja, a imagem que os Estados Unidos já fez, né, já uniu a igreja com o Estado, já uniu o poder religioso com o poder civil, já uniu os cristãos com a política partidária. Então vai fazer com que o mundo inteiro siga esse exemplo, como já está encaminhando através dos partidos de direita e extrema direita, estão aí tendo todo o apoio dos evangélicos a nível mundial, e isso já está se formando. E claro que ainda, vamos dizer que não viu os Estados Unidos com o efeito que eles realmente querem, mas quando vê, aí vai se expandir para o mundo inteiro. E a cereja do bolo é essa é a cereja do bolo, que é a marca da besta, como a observância do domingo, como um dia de guarda, de observância, que também vai vir como resultado da prosperidade e da paz e de tudo que eles acreditam que veio como algo bom para eles, e vai se espalhar pelo mundo. Mas quero finalizar dizendo que o nosso mundo não é aqui. Deus nos mandou pregar o Evangelho porque ele tem um reino, e o reino dele vem na pedra, não está aqui na terra, ele vem na pedra. Ele vem para destruir, esmiuçar todos os reinos do mundo. Está muito claro aí em Daniel 2,34. Não vai haver nenhum reino aqui neste mundo. Todos os impérios mundiais, todos os reinos de governo, todos os tipos de governo e de países serão destruídos. O único reino que vai ficar é o reino de Cristo, vai subsistir para sempre. E esse reino que nós fomos chamados por Deus como sua imagem para pregar aqui no mundo, não para apoiar políticos nem defender ideologias partidárias. Só precisamos da palavra de Deus. Essa palavra ser pregada para que as pessoas se preparem, que Jesus está voltando, e em breve nós iremos subir para o lar que ele foi preparar, e vem nos buscar para nos levar para o céu. E lá no céu é onde nós viveremos durante 1000 anos, não aqui nessa terra, porque essa terra durante 1000 anos vai estar vazia, sem ninguém, completamente um abismo, como foi no início. Então, os 1000 anos é no céu, porque Jesus disse: eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei para vos buscar, para levar vocês para mim mesmo, para onde eu estou. E o próprio texto de 1 Tessalonicenses 4,16 diz que nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Se Jesus viesse fundar o reino dele aqui na terra, logo quando vier agora na segunda vinda, se os 1000 anos aqui fossem na terra, então não precisaria a gente subir para encontrar com ele nas nuvens, ele já desceria direto para a terra, mas não é isso que vai acontecer. Nós iremos subir para ir para o céu, e ali passaremos 1000 anos. Só depois haverá um novo céu e nova terra. Então, essa é a nossa esperança, irmãos. É a nossa esperança, e Jesus aqui quer que a gente termine a obra dele. E a obra dele é pregar o Evangelho, e é anunciar o seu reino que está vindo. A pedra está vindo para destruir o reino desse mundo, e não que a gente apoie ou fique do lado de governos ou partidos. O nosso única lado para ficar é o lado de Deus, é o lado da sua palavra, de que esse é o lado certo, e essa é a prova que nós vamos enfrentar, né? Se nós vamos desejar algo logo de imediato, do bom e do melhor aqui na terra, ou vamos esperar Jesus trazer o que ele tem para nós, que é eterno, que vai durar para sempre. Então não troque o que é eterno pelo que é passageiro, pelo que é terreno. Porque aqui nessa terra, quem ficar pode até desfrutar do bom e do melhor, mas só até 70, 80, 90, 100 anos, se viver 120 anos ou 150, mas vai passar. Mas o que Deus tem nos oferecer não passará jamais, durará para sempre. Que Deus abençoe a todos vocês.